Bom dia, irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos extrair algumas verdades assim importantes desse capítulo para a nossa vida. Grande teste, né? Todos nós passamos por testes na vida, não é verdade? Alguns mais difíceis, outros mais fáceis. Eu me lembro quando era criança que o grande teste era passar de ano, né? Ir bem na prova e passar de ano. Aí agora quando você chega na fase adulta, você fica com saudade ou vontade de voltar a ser criança, né? Aqueles testes não eram tão difíceis assim. Por exemplo, o pessoal hoje que está fazendo o Enem, hoje é o primeiro dia do Enem, hoje o próximo domingo, grande teste para essa moçada, para algumas pessoas, algumas milhões de pessoas, se eu não me engano são 2 milhões de pessoas que estão fazendo o Enem. E assim, um grande teste para elas, porque é o futuro, né? Na faculdade, o futuro na sua profissão. Testes, né? Por exemplo, hoje à tarde tem um teste para o Flamengo. Porque se ele ganhar do Corinthians, aí sim pode dizer que ele é um grande time, vai ser campeão. Realmente aí ele superou, né? É o grande teste. Porém, a vida é feita de testes, né, irmãos? Testes. Aqui no capítulo 21 você vai encontrar o grande teste para Pedro. Vocês conhecem essa história linda, essa narrativa desse teste de Pedro e a forma como Jesus conduziu isso junto com Pedro, amorosamente, né, conduzindo Pedro a entender qual era o papel que ele tinha, a importância dele no reino e na continuidade da obra de Cristo. Eu quero rever com você esse teste que Jesus aplicou para um dos seus discípulos, um teste que iria revelar exatamente as implicações de um discípulo de Cristo, principalmente Pedro, é claro. E é interessante porque na vida cristã, muitas vezes a gente se engana, dizendo a nós mesmos ou respondendo a alguém que nos pergunta se nós estamos prontos para seguir Jesus até o fim. Eu acho que cada um de vocês que estão aqui, pelo menos uma vez até hoje, já foi indagado com aquelas perguntinhas sem noção, né? Mas se alguém colocasse uma arma na sua cabeça, como você reagiria? Se alguém pegasse o seu filho, você negaria Jesus? Aquelas perguntinhas assim, sem sentido, que de fato podem acontecer, mas na verdade a pessoa que está muitas vezes indagando, não tem nem certeza da sua salvação, está querendo colocar você à prova com um teste assim, sem razão naquele momento. Mas muitas vezes nós estamos dizendo que estamos prontos para seguir Jesus até o fim, mas, quando na verdade a gente tem olhado para os dias de hoje e visto muitas pessoas ficando à beira do caminho, ficando ao longo dessa trajetória, ao longo dessa estrada. Hoje eu quero ver com você então, aqui no capítulo 21. Quando você olha para o capítulo 20, você vai ver ali a ressurreição de Jesus, e aí então aqueles encontros, 2 encontros ali acontecem de Jesus com os seus discípulos, e Pedro estava no meio deles. E aí então quando você sai do capítulo 21, do capítulo 20 para o capítulo 21, você vê assim uma cena inusitada, né? Quando eu me deparo com essas histórias, eu fico pensando, poxa, se eu estivesse lá, Jesus ressuscitou, Ele já esteve comigo por 2 vezes, e eu vou voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes? Não, vamos seguir, né? Existe uma trajetória para seguir em frente. Mas você vê aqui no capítulo 21 exatamente os discípulos fazendo outra coisa. Quando você olha ali a partir do verso 1, verso 2, você vai ver que estavam ali Simão Pedro, Tomé, Dídimo, Natanael, né, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E aí então Pedro, ele pega e fala assim, eu vou pescar. E os outros que estavam com ele falam, eu também vou pescar. João estava com eles. Bom, eles foram pescar e você conhece a história, parece um déjà vu, né? Porque é uma história que já aconteceu no encontro de Jesus com eles e torna a acontecer novamente. Eles pescam a noite inteira e não pegam nada. Aquele negócio de pescador, né? Não pega nada. Só gasta dinheiro e tempo, perde tempo à toa e não pega nada. Quando eles estão ali já no finalzinho, começando amanhã, então Jesus está na praia, e aí então ele pergunta assim, né, conversa com eles e fala assim, joga do outro lado, joga a rede do outro lado. Pergunta se tem alguma coisa para comer, se eles pegaram alguma coisa, e fala assim, joga a rede então do outro lado. Quando os discípulos disseram assim, a gente não pegou nada. E aí então
eles recolhem uma cesta bem cheia de peixe. E aí João vira para Pedro e diz bem assim: Pedro, é o mestre. E aí Pedro então, ali no verso 7, veste a sua capa, parece que ele estava meio despido ali naquele momento, veste a sua capa, pula na água, deixa os discípulos para trás com os peixes e vai ao encontro do mestre. E aí então os outros chegam então com o barquinho, e aí então eles chegam lá e começam a comer com Jesus. E Jesus já estava ali assando alguns peixes, pergunta se eles podem pegar um dos peixes que eles pegaram. E aí Pedro vai lá no barco e tira um dos peixes que eles haviam pegado ali e traz, então eles começam a comer. E aí os discípulos ficam com aquela dúvida: será que é Jesus? Quer dizer, é Jesus, mas nenhum deles tem coragem de indagar, é o mestre. E ficam ali comendo, e aí terminam ali a refeição, aquele tempo juntos ali, no verso 14, é a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição dos mortos. A sequência dessa história revela que Jesus então separa Pedro do meio dos discípulos ali e começa então a aplicar um teste a Pedro, ajudando ele a entender que ele tem um papel crucial com os discípulos, que ele tem um papel fundamental na sequência do reino e que Jesus havia escolhido ele para dar sequência junto com os outros, liderando os outros, sendo esse líder da igreja que Cristo havia plantado e morrido por ela. Jesus aplica uma prova de uma única questão, mas que precisava de 3 respostas. É claro que o foco, a preocupação de Jesus não era conhecer se Pedro tinha todo o conhecimento teológico, se Pedro tinha todo o conhecimento, um nível cultural apurado. Não era entender ou descobrir ou trazer à tona ou despertar em Pedro assim: olha, você precisa crescer educacionalmente, socialmente, você precisa sair desse cara rústico que você é e se tornar alguém mais iletrado, alguém mais capacitado, porque você vai, ser aquele que vai liderar a igreja. O propósito do teste de Jesus com Pedro era desconhecer ou despertar aquilo que era mais importante naquele momento, que era o coração de Pedro. Quero saber se você me ama, Pedro. Eu quero ajudar você a entender o que é me amar, Pedro. Então, e é interessante porque não basta dizer eu te amo, né? O eu te amo ali das indagações de Jesus junto a Pedro precisavam ser representados por algumas ações. Precisavam ser, Pedro mesmo, descobrir algumas coisas internas dentro dele que o iria ajudar a dizer eu te amo e ser o Pedro ao qual ele se tornou na sequência e para a vida da igreja, do qual nós somos hoje, a sequência dela. O que Jesus estava procurando em Pedro não era aquele amor poético. É interessante porque o ser humano tem muito dessa questão do amor poético, aquele romantismo, muitas vezes ligado ao sentimentalismo de um momento, de uma situação do qual está vivendo, de um momento que está sendo impactado. O que Jesus está procurando nas respostas de Pedro aqui é algo muito maior do que isso. E aí então eu pensei em, pelo menos olhando para essa história, em 3 primícias que se encaixam exatamente nessa procura de Jesus no amor de Pedro, ajudando ele a entender que o amor precisa ser algo a mais do que algo poético ou sentimentalista, como muitas vezes Pedro foi sentimentalista em toda a sua trajetória até aqui. Primeira premissa que eu vejo nesse teste é que não existe amor sem serviço. Verso 15, não existe amor sem serviço. Quando você olha lá para o verso 15, então na sequência do capítulo 21, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Ou seja, você me ama mesmo? É isso mesmo que você está dizendo? Então lembre-se, me sirva.
Sirva a causa ao qual você foi chamado. Entenda o contexto aqui, Jesus havia ressuscitado. Alguns dias antes, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. Não foi isso? Antes de seguir Jesus, Pedro era um pescador. E nesse exato momento, depois da ressurreição de Cristo, depois de ter se encontrado com Jesus por 2 vezes, ele aqui volta a pescar novamente, quer dizer, ele volta a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes de ter um encontro com Cristo lá atrás. Parece que o fato dele ter errado quando negou Jesus por 3 vezes, estava pesando para Pedro nesse contexto aqui, porque não é que ele, é como se não tivesse se sentido perdoado, restaurado, quando lá no capítulo 20, cada um daqueles encontros, Jesus expressou algumas palavras, e uma delas era: paz seja com vocês. Chamou aqueles discípulos de meus irmãos, e inclusive Pedro estava lá no meio. Mas alguma coisa estava acontecendo na vida de Pedro nesse contexto, porque ele volta a fazer as mesmas coisas, ele volta a pescar. E quando Jesus aparece e encontra assim, muitas vezes revela algo que está ligado ao nosso coração e à nossa vida, porque muitas vezes nós erramos, e as consequências, o peso dos nossos erros nos fazem aceitar ou pensar que Jesus não nos aceitará mais, que Ele novamente não vai nos chamar para serem pescadores de homens, discípulos, servos, amigos, irmãos. Mas olhando para essa história, você a conhece, o texto revela uma coisa completamente ao contrário. Jesus chama novamente Pedro para ser um dos seus discípulos. Bom, acaba a refeição, e parece que durante a refeição não existe nada de importante que Jesus está dizendo ali aos discípulos. Mas quando eles terminam de comer, então, quando você olha lá no verso 20 do capítulo 21, você pode dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, eu não vou colocar na nossa tela. Parece que após a refeição, eles saem para caminharem. Eles vão caminhar, talvez à beira da praia, eles vão dar uma caminhada. E nesta caminhada, então, parece que Jesus chama Pedro de lado, tira Pedro do meio dos discípulos, mais ou menos assim: vem cá, Pedro, eu quero dar uma palavrinha com você. Sabe aquele negócio de amigo? Está todo mundo saindo para caminhar, daí o teu amigo quer ter um particular com você, ele não fala assim: ó, gente, vai na frente, ou Pedro, chega aí. Talvez se fosse eu, né, sou meio secão assim, eu diria assim: fulano, vem cá, vamos bater um papinho aqui. Mas não é isso que parece que está acontecendo. Parece que quando eles começam a dar uma caminhada, Jesus tira Pedro de lado, num particular, bem assim amoroso, e começa então a fazer essas perguntas: você me ama, Pedro? É assim, algo muito profundo, muito sereno, mas também assim cheio de delicadeza, porque se nós humanamente pensarmos, talvez Jesus teria todo motivo para chegar e dizer assim: Pedro, será que você realmente me ama? E aí quando Pedro respondesse assim: sim, Jesus, eu te amo. Então Jesus poderia dizer assim: então por que você me negou 3 vezes? Mas quando Jesus está perguntando: Pedro, você me ama? Ele não está trazendo à tona o erro do passado de Pedro, como se um peso sobre as suas costas. Não, ele não está focando naquele fato, mas ele está dizendo bem assim: Pedro, aquilo foi algo que é o resultado de quem você é e foi até esse momento. Quando você olha para a história de Pedro, é mais ou menos assim como se Jesus estivesse lembrando de toda a sua trajetória perigosa, de se sentir melhor e maior do que os outros. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, você chegou àquele momento crucial da tua vida, porque você é um cara muito levado aos sentimentos, muito impulsivo, muito daquela pessoa que diz o que quer, na hora errada, do jeito errado, e muito levado pelos sentimentos, e não faz assim uma leitura real das coisas que precisam ser avaliadas. É possível constatar que Pedro ainda era esse mesmo Pedro, porque quando eles estão voltando com o barquinho cheio de peixe, o que acontece? Quando João vira para Pedro e diz bem assim: é o mestre, depois deles jogarem a rede do outro lado e recolherem os peixes, o que Pedro faz?
Ele não se preocupa em levar o barco até a praia e os peixes até a praia junto com os outros, não. Ele veste a sua capa, a sua túnica e faz o quê? Pula na água e vai ao encontro do mestre. Ele deixa os outros discípulos para trás, mais ou menos como foi toda a sua trajetória, querendo provar que ele ama mais o Senhor do que os outros, querendo provar que ele é mais importante do que os outros, querendo deixar sair para fora aquele Pedro que sempre existiu até aquele momento. Será que apesar de tudo o que havia acontecido, Pedro ainda não tinha aprendido nada? Será que ele ainda precisava reivindicar um amor que fosse maior do que os outros? É interessante, se você prestar atenção, Jesus não se dirigiu a Pedro como Pedro, o chamou pelo seu nome, Simão. Pedro era o nome da autoridade, do cargo, da posição. Simão era o seu nome de filho do João, era o seu nome, né, da sua humildade, de quem ele era como pessoa antes de encontrar a Jesus. Ele estava diante do mestre apenas como pessoa, despido do seu cargo. Quando Jesus o chama pelo seu nome, Simão, ele está dizendo assim: eu não estou chamando Pedro, aquele que eu escolhi para ser a pedra, o líder da igreja. Não a pedra, mas o líder da igreja. Não, estou chamando você, Simão, cheio das suas falhas, cheio de quem você de fato é. Estou chamando você para um encontro íntimo comigo. Você me ama? A resposta que Pedro precisava dar naquele momento era sim. Mas antes do sim, Pedro precisava encontrar dentro dele um não. Entende o que eu estou dizendo? Um não para esse Pedro tão impulsivo. Um não antes do sim, dizendo assim: Senhor, não, Senhor, eu não sou mais a mesma pessoa. Agora, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que aconteceu comigo, Senhor, o teu amor por mim é pleno. E é por isso que Pedro está dizendo assim: Senhor, tu mesmo o sabes, eu te amo. A pergunta de Jesus, ela revela, né, se você olhar no original, Jesus está perguntando assim: Pedro, você me ama? E quando Jesus está perguntando isso, ele está perguntando do amor que foi expressado por Jesus na cruz, quando morreu no lugar de Pedro e de todos os outros, o amor ágape. Mas Pedro, ele não consegue responder da mesma forma, ele usa a expressão fileu. Fileu quer dizer amizade, quer dizer um amor de amigos. Ele está desprendido dele, porém não consegue alicerçar a sua resposta no mesmo tom e na mesma importância do qual está sendo perguntado pelo mestre. Sabe por quê? Porque com certeza o aprendizado da traição leva Pedro a pensar da seguinte forma: eu sei, Senhor, eu sei o quanto eu me enganei a meu respeito, eu sei o que fiz contigo, tu mesmo sabes o que eu fiz. Senhor, eu não consigo amar o Senhor com amor ágape, eu consigo amar o Senhor com amor de amigo, porque esse amor eu não consigo amar. Agora, é interessante que Jesus, ele não duvida, e ele até entende a limitação de Pedro naquele momento, porque ele diz bem assim a Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. É claro que Jesus não duvida do amor do seu discípulo, porém não se detém a ele. E aqui é onde entra então essa primeira primícia, porque quando Jesus está dizendo a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo: prova o seu amor com o serviço. Vai lá e cuida dos meus cordeiros, os cordeiros que eu conquistei sangrando e morrendo por cada um deles. Vai lá, Pedro, cuida de cada um deles na condução e no cuidado. Vai lá, Pedro, porque eles precisam ser apacentados. Vai lá, Pedro, porque você vai confirmar o seu amor por mim com toda a sua integridade, com toda a sua profundidade, com a incumbência de cuidar daqueles ao qual eu paguei com a minha vida para que tivessem salvação. Apacenta os meus cordeiros.
Quando você olha para alguns pensadores, eles dizem que parece que aqui Jesus está então retomando então aqui recolocando ele no seu cargo de líder. Mas não é isso que Jesus está dizendo a Pedro. Ele não está recolocando ele no seu cargo de líder quando vai lá e diz assim: então apacenta as minhas ovelhas. Quando você olha para o exemplo de bom pastor, o que ele está dizendo a Pedro é assim: Pedro, você vai servir como bom pastor a essas ovelhas da mesma forma que eu servi. É como se Jesus estivesse trazendo à memória de Pedro o que aconteceu, a sua fala lá em João 10, verso 11. Onde ele está dizendo assim: Pedro, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E quando ele está dizendo bem assim: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo assim: Pedro, cuida de cada uma delas como eu cuidei. Da mesma forma que eu cuidei de cada uma delas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: Pedro, vistes o amor de pastor em mim durante toda a nossa trajetória juntos. Nós andamos juntos por 3 anos, Pedro. Agora, Pedro, você experimentou desse amor, dessa graça, desse perdão. É desta forma que você vai servir, apacentando as minhas ovelhas, cuidando de cada uma delas. Você vai levar deste amor salvador a cada um desses cordeiros, porque as suas almas carecem deste amor. Pedro, apacentas as minhas ovelhas no estilo do meu pastoreio. É interessante porque você já parou para pensar como você revela o teu amor por Jesus? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Baseamos um amor apenas num sentimentalismo, como muitas vezes Pedro fez antes da morte de Jesus. Quando Jesus predisse que ele iria traí-lo, o que ele fez? Jamais, não. Onde já se viu? E daqui a pouco Pedro estava lá, traindo Jesus 3 vezes seguidas. Muitas vezes estamos dizendo assim: eu amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas por nada a gente vira as costas. Porque muitas vezes o nosso amor está baseado num sentimentalismo. E o que Jesus está chamando a atenção de Pedro é assim: você me amas? Então serve. Apacenta as minhas ovelhas da mesma forma que eu apacentei. Se você me amas, seja servo. A grande pergunta que eu faço a você: como você tem servido ao seu Senhor? Como o teu amor tem sido expresso àquele que amou você, dando a sua vida para que você pudesse ter salvação e uma nova vida? De que forma? Segunda premissa é que não existe serviço sem compromisso. Verso 16, você vai encontrar a narrativa dizendo assim, novamente Jesus perguntando a ele: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E novamente Jesus diz a mesma coisa: pastoreia as minhas ovelhas. A insistência de Jesus demonstra que Pedro deveria entender que existe um nível de comprometimento nessa ideia de servir. Não é fazer as coisas pelo simples fazer. Não é servir, pelo simples servir. Existe algo que envolve mais aqui. Servir e pastorear e cuidar, como o bom pastor cuidou, envolve comprometimento. É a história lá do café norte-americano, A galinha e o porquinho. Aquele café gostoso de ovos mexidos com bacon. Aquela história que vocês já conhecem. Quem que se comprometeu com o café? A galinha ou o porco? É claro que foi o porco. A galinha deu o ovo, não morreu para isso. Mas o porco deu a vida. Isso é comprometimento, para que pudesse ter o bacon. É isso que Jesus está dizendo. Realmente você me ama, Pedro? Entende que esse serviço ao qual eu estou chamando você envolve comprometimento. É claro que se você olhar para toda a história de Pedro, você vai ver que Pedro viveu uma grande ilusão
egocêntrica, né? Ele sempre se achou mais do que os discípulos. Pode olhar nos evangelhos. Agora, será que de fato Pedro estava livre do mais e os outros? Será que Pedro estava livre desse fato de se sentir maior e melhor do que os outros? Esta dependência de mostrar para o mestre que ele amava mais o mestre do que os outros. Será que Pedro amava mesmo? Será que ele era capaz de afirmar isso com veracidade, a ponto não de iludir o mestre, mas de não se iludir? Porque a questão aqui não é iludir o Senhor Jesus, mas iludir a si mesmo. De achar que o amor é verdadeiro, que este amor está envolvido sim com o serviço e comprometido exatamente com a causa. Mas muitas vezes, este amor está iludido. Porque quando é necessário esse amor dar provas de comprometimento, o que ele faz? Ele nega 3 vezes, ele falha rapidamente, ele abandona a causa com muita facilidade e volta a fazer as mesmas coisas que ele fazia antes. É por isso que Jesus está dizendo: você me amas mesmo, Pedro? Então cuide das minhas ovelhas. Você está perdendo seu tempo. O que você está fazendo aqui? Não era para você estar aqui, Pedro. Era para você estar chacoalhando o pelo, arregaçando as mangas. Era para você estar à frente dos discípulos. E eu te encontro aonde, Pedro? Fazendo as mesmas coisas. E mais, sendo uma influência negativa. Porque você convidou os outros para pescar com você e eles seguiram você. Você me amas mesmo, Pedro? Está comprometido mesmo? Então, cuida, pastoreie as minhas ovelhas. Novamente aqui Jesus pergunta com amor ágape. E Pedro responde de novo com fileu. E eu até coloquei ali na tela, eu não sou assim mestre aqui dessas questões de grego e hebraico, isso é mais pastora Marinês. Porém, é interessante isso, porque no português você não encontra essas diferenças. Mas quando você vai para o original, você vai para o grego, você encontra isso. Pedro, tu me amas com amor ágape. Amor ágape, o amor de Deus, é o amor incondicional. É o amor que não tem troca, não é uma troca. Eu te amo, sem esperar nada em troca. Eu te amo. É o amor de Deus, é o amor da graça. Mas Pedro responde: sim, Senhor. Mas responde com o amor fileu. Eu gosto de ti. Que é aquele amor de amigos, um amor natural. Mais uma vez, ele não ousa usar a palavra ágape, a força do amor do qual Jesus o estava indagando. Mas ele responde: sim, eu te amo e o Senhor sabe que eu gosto de ti. O Senhor não lança dúvidas sobre a declaração do discípulo e mais uma vez o envia ao serviço. Vai, cuide das minhas ovelhas. Na realidade, aqui mais uma vez, se referindo ao texto original, não é ovelhas, é ovelhinhas. Essa é a linguagem do amigo, entende? Mais uma vez. E fazendo um gancho aqui no nosso formadores de líderes, é a linguagem do parceiro, daquele que está ao teu lado, do amigo inseparável. Pedro, cuide das minhas ovelhinhas. Sabe por quê, Pedro? Essas ovelhinhas, elas estão ameaçadas. E mais, Pedro, essas ovelhas são frágeis. Eu preciso, com urgência, que você desenvolva esse amor do bom pastor, porque eu, bom pastor, estou verdadeiramente preocupado com as ovelhinhas do qual eu dei a vida por elas. É interessante que ainda que tenhamos falhado, meus irmãos, eu e você, se estamos dispostos a assumir um compromisso com Cristo, e pela sua causa verdadeiramente, não é que Jesus não levará em conta as nossas falhas, mas pela sua graça e misericórdia, Ele vai jogar isso no passado. E nós somos uma geração que está pouco preocupada com o compromisso. Desenvolvemos uma mentalidade, somos afetados por essa mentalidade, de que eu não preciso me comprometer,
a ponto de dar a vida pelas pessoas, eu não preciso me comprometer a ponto de acreditar que a partir de mim algumas pessoas podem se tornar pessoas melhores. Não, nós estamos infectados por uma mentalidade do egocentrismo, onde eu penso apenas em mim, nas minhas conquistas, nos meus sonhos, e eu não estou muito disposto a separar um tempo, ou usar um pouco dos meus recursos, para investir na vida das pessoas. O que Jesus está dizendo aqui a Pedro, Ele está dizendo a mim e a você: você me amas, então cuide das minhas ovelhinhas. Entenda que é um compromisso, que não foi dado apenas a Pedro, mas é algo que é dado a mim e a você. Eu e você podemos cair no erro de sentados aí, entender que isso é uma tarefa do pastor, que está se referindo a Pedro, mas isso se encaixa a mim e a você. Nós somos Pedros aqui nesse texto, e Deus tem chamado eu e você para cuidar das ovelhas, do qual Ele morreu na cruz, para que elas tivessem salvação. E muitas vezes eu e você abrimos mão dessa tarefa sublime, importante, por coisas tão baratas e insignificantes, quando na verdade o que Jesus espera de nós, pessoas comprometidas com o reino, prontas para cuidar das ovelhinhas do qual Jesus morreu por cada uma delas. Não existe amor sem compromisso, não existe serviço sem compromisso. Terceira e última, não existe compromisso sem renúncia. Verso 17, pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide mais uma vez, cuide das minhas ovelhas. É interessante que tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, Jesus aqui nessa pergunta, ele deixa o ágape de lado e pergunta com fileu: você gosta de mim, Pedro? Gosta mesmo? Ele usa a mesma linguagem do discípulo. Tá bom, eu já entendi que você não tem a capacidade do amor ágape, mas eu vou te perguntar como fileu: você gosta mesmo de mim? E aí Pedro fica magoado. É interessante isso, né? É o Pedro sentimental, ele fica magoado. Às vezes a gente fica magoado quando alguém é insistente em alguma coisa, né? Você fez isso, fulano? Não. Será? Eu não fiz. Isso mesmo? Estou te dando uma oportunidade. A gente fica chateado. É claro que o chateado de Pedro aqui, entenda, é a terceira pergunta. O que você acha que está passando na cabeça do Pedro? Eu neguei 3 vezes. 3 vezes Pedro negou, 3 vezes ele precisa ser interrogado. É claro que não é um joguete, entende? Por favor, não entenda como um jogo aqui que Jesus está jogando e falando assim: Pedro, você negou 3 vezes, então eu vou perguntar 3 vezes para ter certeza mesmo. Não, agora tem um propósito nisso. O que Jesus está querendo aqui com Pedro é que ele entenda o seguinte: que o amor dele precisa ser integral. O que Jesus está dizendo é assim: será que Pedro, ele pode de fato, olhando fixamente aos meus olhos, nessa conversa de amigos, se manter inalterável diante desta pergunta pela terceira vez: você me amas? Quem está perguntando, lembre-se disso, não é um personagem imprevisível, velado. Não, pelo contrário, quem está perguntando é aquele que mostrou as chagas no capítulo 20. Se você volta ao capítulo 20, a segunda vez quando Jesus encontra com os discípulos estão dentro de uma casa e ele entra na casa mesmo com a porta fechada. E aí Tomé está lá, você lembra dessa história? Ele fala: vem cá, Tomé, põe a mão aqui nas chagas. Está contente agora? Agora põe a mão aqui. Agora está contente? É esse aqui que está perguntando. E Pedro estava lá. É aquele que agora, após a sua vitória na ressurreição, ele chama novamente Pedro e os discípulos para serem irmãos, apesar de eles terem abandonado Jesus na hora da crucificação e após isso. É como se Jesus estivesse dizendo bem assim a Pedro: gostas mesmo de mim, Pedro? Agora você me reconhece? Será que isso despertou um novo amor em você por mim?
Um amor que não tem objetivo em empenhar-se, em chamar a minha atenção, em ser maior do que os outros, mas sim um amor que jorra para fora, fruto de um amor verdadeiro que nasceu no teu coração, de um relacionamento comigo, e que provas pela gratidão e pela entrega. Pedro sim magoou-se pelo fracasso. A terceira pergunta tem um exame, um autoexame, revela essa tentativa do autoexame para Pedro pensar na sua culpa e no arrependimento por ter negado Jesus 3 vezes. Será que ele reagiria da mesma forma? Será que as suas expressões seriam tão severas e tão para fora como sempre foram? Não. Pedro olha para si, não olha mais para si mesmo, mas unicamente para Jesus. E é como se ele falasse assim: eu não posso negá-lo. Sabe por quê? Porque eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor, não porque eu sou um bom discípulo. É interessante isso. Não porque eu sabia realizar algumas coisas, mas simplesmente porque depois da tua cruz e ressurreição, e depois do teu perdão e amor, que são incompreensíveis, eu não consigo me afastar de ti. Não é mérito meu, Pedro, como se estivesse respondendo a Deus. Não é a minha realização, mas simplesmente esse amor existe. Afinal, o Senhor está vendo. O Senhor que é o meu Deus. E no mesmo instante você vê Jesus dizendo bem assim: então vai lá, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Se você seguir a continuidade desse texto, verso 18, verso 19, em seguida, no verso 18, Jesus então dá aquela profecia a Pedro, que ele iria até o fim e que a sua morte o glorificaria. E no verso 19 ele fala bem assim: siga-me, Pedro. No verso 20 então, e aí então dá a entender que é uma caminhada, e só estavam os dois, Pedro olha para trás e vê João, o discípulo amado. E parece que Pedro tem uma recaída, porque ele diz bem assim: o que vai acontecer comigo também serve para ele? E aí então Jesus vira para ele e fala bem assim: Pedro, larga a mão. Pedro, que te importas isso? Vem, segue-me, Pedro. Não se preocupe com os outros. Siga-me, Pedro. Siga-me é o chamado do Senhor para mim e para você. Siga-me mas amando a Deus e ao próximo, sem esquecer que isso implica ser servo. Sirva as pessoas, sem esperar nada em troca, mas sirva. Quando você olha para a Bíblia em Tiago, você vê que nós servimos, e isso é prova da nossa fé e da nossa salvação em Cristo. Sirva. Lembre-se que seguir, esse siga-me, está envolvido comprometimento. Estou comprometido com a causa. Estou pronto a ir até o fim. Não ficar no meio do caminho, mas ir até o fim. O siga-me de Jesus para mim e para você está envolvido renúncia. Não sou mais eu, não são mais os meus sentimentos, mas a minha vida está crucificada na cruz. E eu existo aqui para servir ao Mestre, do jeito e pelo qual Ele me preparou para servir o próximo. Vamos orar, feche os seus olhos, se você puder.